A alma africana da Umbanda. Hoje vamos ver um pouco de nossas raízes africanas. Se pararmos para pensar, a Umbanda é um culto voltado aos nossos ancestrais. Mas diferente de outras doutrinas e religiões, na Umbanda, essa lida com os espíritos toma, de fato, uma outra dimensão. Mas poderemos afirmar isso? Para começar, vamos nos voltar para a África, em terras nigerianas, dando destaque sobre o reino de Oió. Segundo o mito, foi Xangô, o seu grande alafim, o primeiro sacerdote e criador do culto aos ancestrais chamados Egunguns, que seriam alguns espíritos de patriarcas notáveis. Ele é celebrado em festivais até hoje em várias regiões e países próximos, onde se acredita que os espíritos dos mortos incorporam em vestimentas que passam a se mover sem a presença de um corpo. Por princípio, esse é um culto feito apenas por homens, sendo proibida a presença de mulheres. O que é observado é o grande medo que eles provocam nas pessoas, sendo controlados por seus sacerdotes durante suas manifestações, para que ninguém seja tocado pelas entidades. Aliás, o medo com a lida dos mortos é comum na religiosidade iorubá. Já entre os bantus, podemos falar do Kalundu no Brasil, que seria possessões por espíritos em médiuns, em ritos de cura, guardando alguma semelhança ao voodoo. Na visão bantu, o universo era movimentado por boas e más entidades, sendo que elas eram manipuladas através do conhecimento da feitiçaria em busca do bem-estar tanto dos vivos quanto dos mortos. Entretanto, acreditava-se que a baixa feitiçaria, as más atitudes e certos pensamentos desequilibrariam essa relação entre esses dois mundos, provocando a ira dos espíritos. Daí viriam muitas doenças, algumas delas inexplicáveis. Para os bantus, a compreensão da existência da força vital do universo, a nossa já conhecida caixa ou prana, é essencial para entender como esse plano se mesclaria ao mundo espiritual, não muito diferente daquilo que pensamos e já abordamos em vídeos anteriores. Lembramos também que no Kalundu eram comuns as adivinhações, cânticos, danças, oferendas, possessões, sem haver templos dedicados a ele, em encontros abertos. Se observarmos bem, esse tipo de religiosidade e trato com ancestrais foi fundamental nas raízes de nossa fé e vários outros cultos fora daqui, espalhados por nossas Américas. Podemos afirmar, portanto, que as raízes bantu são fundamentais dentro da construção da Umbanda. Ou seja, no Brasil já haveria sessões dedicadas ao auxílio de pessoas, curando, desmanchando feitiçarias e fazendo chegar a presença dos espíritos que se comunicavam. Mas então, essa é a nossa religião? Não, o Kalundu ainda não é a nossa Umbanda. A presença africana e seu culto aos ancestrais no Brasil foram uma das sementes que tornaram o nosso povo receptivo ao mediunismo. Nela, aos poucos, chegavam nossos ancestrais, como os nossos pretos velhos, caboclos e exus, como vimos acontecer com o desenvolvimento da cabula baiana, do lendário Benedito Meia Légua, uma mistura de culto banto e espiritismo, já muito parecida com a Umbanda no final do século XIX. Devemos observar a importância que tomou o espiritismo
de Allan Kardec, chegando ao Brasil e dando o retoque final que a Umbanda necessitaria para se tornar o que ela é. Desse modo, por mais que desconsideremos a presença de Zélio Fernandino de Moraes e seu Caboclo das Sete Encruzilhadas, afirmando que ele nada teria criado de novo, o que é de fato verdadeiro, foi a partir dele que um culto feito em fundo de quintal como o Calundu ou a Cabula, que deu origem às macumbas pouco organizadas que nasciam na capital carioca, tão citadas na obra de João do Rio, que ela se mesclou definitivamente com a estrutura da doutrina espírita, com alguns toques de orientalismo, como vimos citados no Congresso de 1941, com o catolicismo popular, especialmente visto na prática de nossas benzedeiras, e a pagelança indígena, com conhecimento das ervas nativas, fazendo nascer uma umbanda, com sedes que chamamos terreiros, uma corrente, uma disciplina e um desenvolvimento mediúnico regular, uma doutrina de comportamento ainda não vista, direcionada à ética do bem, federações e toda a estrutura física e espiritual que encontramos atualmente. Aliás, todos já sabemos que a Umbanda não nasceu do nada. Ela é fruto de um longo processo de gestação, onde a espiritualidade extraiu o que haveria de melhor no conhecimento africano, em sua lida com os elementos em busca de socorro espiritual, que chamamos oferenda, seu conhecimento em ervas e a variedade de ejés na natureza, nos transes mediúnicos tão comuns, na vinda dos espíritos de nossos ancestrais que buscavam nos socorrer em nossa difícil sobrevivência nessas terras. E paremos para refletir. A Umbanda é a certeza do amor existente entre dois mundos, onde nossos ancestrais tudo fazem para que seus descendentes tenham uma vida muito melhor do que eles tiveram quando passaram por aqui. De nossa parte, dedicamos a devoção daqueles que são gratos. Conhecer a Umbanda amplia nossos sentidos do que seja verdadeiramente o amor que Deus nos presenteou para ser dividido entre a terra e o céu. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.